Olá, pessoal do nono ano, do Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, dando continuidade, né, ao assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Nas últimas aulas, a gente viu sobre as causas que levaram, né, a esse conflito mundial, tá certo? Então, a gente falou aí das consequências da Primeira Guerra, dos governos totalitários, do Tratado de Versalhes, da crise de 29, da Revolução Russa, né, que é a expansão das ideias socialistas. Então, essas foram as causas que levaram, né, ao conflito, né, da Segunda Guerra Mundial. Além disso, a gente comentou também sobre a expansão nazi-fascista, né, dos acordos que Hitler e Mussolini fizeram durante esse período entre guerras, o avanço que eles fizeram, né, conquistando alguns outros territórios, tá certo? E aí a gente iniciou também o início, né, do conflito, que se deu a partir da invasão, né, dos nazistas ao território polonês, tá certo? A partir daí, a Segunda Guerra Mundial vai se dividir em três momentos, né, em três fases. É o que a gente vai ver nessa aula. Então, a primeira fase vai ser de 39 a 1941, eu coloquei 45 aí, mas é 1941. A segunda fase vai de 41 a 43, e a terceira fase vai de 43 a 45, tá certo? Primeira fase, a gente vai ter um avanço do eixo, tá? A Alemanha, principalmente a Alemanha, ela vai conquistar vários territórios, tá certo? Tem até aqui no livro de vocês, na página 36 do livro didático, né? Em pouco tempo, a Alemanha dominou não só a Polônia, né, mas também a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. Graças à sua ofensiva, né, a ofensiva, a tática de guerra alemã era a guerra relâmpago, né, a Blitzkrieg, tá certo? Principalmente por causa da sua força aérea, né, a Luftwaffe, né? Eles atacavam com a força aérea, de repente, e depois vinha a infantaria, né? E rapidamente eles conquistavam o território, assim foi como a Polônia, assim foi como a Bélgica, né? Rapidamente eles conseguiam avançar contra o inimigo, contra o território que eles estavam invadindo. Assim também eles vão ocupar a França, tá? Em 1940, tá certo? A França vai ser dividida, isso tem no livro de vocês também, tá aí no segundo parágrafo. Vai ser ocupada ao norte e vai ter uma área livre ao sul, que era uma área que também era aliada aos nazistas, né? Então, basicamente, o nazismo, né, o governo do Hitler, ele vai dominar quase que toda a França. Né? Claro que vai ter também os oposicionistas que vão se aliar à Inglaterra, que vão se aliar aí aos aliados, né? Que vão ser importantes quando, por exemplo, eles vão tentar retomar a França, né? Já mais do meio para o fim da guerra, tá certo? A Itália, a mando da Alemanha, também vai invadir o Egito, tá? O Egito era um ponto importante para entrar no norte da África. Então, aí, o avanço, né, do eixo, né, podemos dizer assim, nessa primeira fase da guerra, tá certo? Então, o eixo vai ter muitas vitórias, é o que a gente vê aí no mapa da página 37, tá certo? O domínio do controle nazista, né, o controle do eixo nesse primeiro mapa aí da página 37, ele é muito grande, tá certo? Então, são vários os países, né? Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, isso em 1942, né? Então, o eixo aí conquistando a maioria das suas ofensivas. Nessa primeira fase da guerra, o eixo só não vai ter sucesso, no caso, o Hitler, quando ele vai tentar vencer os ingleses, né? Ele não vai ter tanto sucesso, porque eles não conseguiam chegar, né, à Inglaterra, por a Inglaterra estar localizada geograficamente numa posição estratégica, então eles não vão conseguir vencer os ingleses, mas aí eles vão bombardear Londres, por exemplo, e a Inglaterra vai conseguir, mesmo com muita destruição da cidade de Londres,
vai conseguir conter os ataques da Força Aérea Alemã, certo? Na segunda fase do conflito, né, a gente vai ter uma equiparação de forças. E é aqui, pessoal, que a gente vai ter a maioria, né, das principais batalhas que vão aí decidir a guerra. Nessa segunda fase, a gente vai ter a entrada tanto da União Soviética no conflito, como também dos norte-americanos, né, dos Estados Unidos, tá? Primeira coisa, Hitler vai romper com aquele tratado que eu falei para vocês, que é o tratado de não agressão aos soviéticos, né, do Ribbentrop-Molotov, né? Nesse tratado, o que era que dizia esse tratado? A Alemanha invadiria a Polônia, tá certo? E nessa invasão da Polônia, a União Soviética não iria interferir e nem iria, nenhum dos países iria agredir um ao outro. Além disso, os alemães dariam uma parte da Polônia caso a Alemanha invadisse, foi o que aconteceu, né? Boa parte da Polônia ficou nas mãos dos soviéticos, a outra parte nas mãos dos alemães. Só que em 1941, Hitler vai romper com esse tratado de não agressão, tá certo? E a Alemanha vai quase invadir Moscou, vai ficar a poucos quilômetros, né, de Moscou. Aí eu coloquei essas charges aí, ó, com relação ao tratado, né, de não agressão. Boa piada, ninguém conhece as nossas intenções. Isso o Hitler falando para o Stalin, aí o Stalin responde, é verdade, nem nós conhecemos. E aí tem outra charge, a charge abaixo, né? Dos bons camaradas, né? Mas eles estão com as mãos para trás, né? Armados, e um pé atrás também, né? Não deu para ver aqui na charge, mas eles estão com os dois pés amarrados, né? Ou seja, um estava desconfiado do outro, né? São as charges da época, tá certo? E aí a partir do momento que o Hitler, né, vai fazer a operação, que vai ser a Operação Barbarossa, né? Era uma operação para dominar Moscou, Leningrado, Stalingrado, era uma operação para chegar ao Cáucaso, lá que fazia parte, né, do território soviético, e lá tinha muito petróleo, né? Dominando, por exemplo, Stalingrado, abria passagem para chegar ao Irã, para chegar ao Iraque, né, para chegar ao Oriente. Então, esses territórios para os alemães seriam importantíssimos, até porque os alemães estavam com as suas reservas de petróleo escassas, né? Não duraria muito tempo na guerra, tá certo? Isso vai fazer com que os nazistas, né, estabeleçam, né, essa operação, que vai ser a Operação Barbarossa, tá certo? Para conseguir chegar aí ao domínio, né, dos soviéticos, tá certo? Então, olha só, o plano era chegar na região do Cáucaso, conquistar o Azerbaijão e entrar no Irã e no Iraque, que eu falei para vocês, são regiões que tinham muito petróleo, tá certo? São mais de 2 milhões de soldados que vão participar da batalha, tá certo? Aí, no caso, a batalha de Stalingrado, tá certo? A batalha de Stalingrado, né, vai ser, aí, no caso, de 42 a 43, eu coloquei 41 e 43. Mas aí, no caso, é a Operação Barbarossa, né, que vai durar aí de 41 a 43. Mas, no caso da Guerra de Stalingrado, vai ser de 42 a 43. Vai ser no momento dos primeiros conflitos, né? E aquilo que eu falei já, né? A Alemanha, ela chega quase a Moscou, né? Ela quase chega a Leningrado também, né? Então, ficou muito perto, né? De chegar a conquistar os soviéticos, tá certo? Então, alguns dados da guerra, né? Foram mais de 2 milhões de soldados que participaram da Batalha de Stalingrado, tá certo? Inclusive, Stalingrado vai ficar na rota, né, para conquistar o Azerbaijão e entrar no Irã e no Iraque também, tá certo? Nessa batalha que vai durar aí mais ou menos mais de 5 meses, vamos ter mais de 1 milhão de mortos, tá certo? Além disso, a participação das mulheres, ela foi aí importantíssima, né, na artilharia, né, teve grupos chefiados por mulheres, tá certo? Então, enquanto
em alguns países, durante a Segunda Guerra Mundial, a participação das mulheres estava restrita, né, a questão de compor, né, os quadros médicos. Na União Soviética, elas já estavam pegando em armas, liderando alguns batalhões, né, de mulheres mesmo, tá certo? Então, a participação dela foi importantíssima. Na realidade, os alemães quase chegaram, né, a dominar Stalingrado, tá certo? Mas o que é que aconteceu? Né? O que é que vai acontecer? Primeira coisa, né? O frio russo, né? Que vai ser chamado de soldado inverno, né? General inverno, né? E os russos, eles conseguiam batalhar muito bem, né, nesse inverno, e os alemães não, tá certo? Foi um dos motivos que fizeram com que os alemães perdessem a guerra, e durou, né, se estendeu demais, né, essa invasão, essa operação Barbarossa, né? Além disso, a cidade de Stalingrado recebia o nome de Stalin, então tem uma questão pessoal aí em jogo. Primeiro porque Hitler queria acabar com a autoestima do exército soviético, né? E segundo porque Stalin não queria deixar que a cidade que tinha o seu nome fosse ocupada pelos nazistas. E ela foi ocupada, né? Porém, a contraofensiva dos soviéticos ela foi muito forte. Deu tempo, né, dos soviéticos conseguirem se fortalecer, né? E principalmente porque a cidade de Stalingrado, como vocês veem aqui nessa imagem, né, que é uma imagem da época, ela ficou totalmente destruída, né, sobre ruínas, tá? E esse tipo de confronto para os soviéticos, que relembra a Primeira Guerra Mundial, foi muito interessante, porque meio que lutando nos escombros, né? Parece muito com a questão dos buracos que eram feitos, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Eu esqueci o nome que se dá, mas enfim, esse tipo de combate, né, favoreceu muito aos soviéticos, além dos fuzileiros, né, soviéticos foram acabando com a autoestima dos alemães e acabou que eles se renderam, tá certo? Então, essa foi a Batalha de Stalingrado. O outro momento da guerra vai ser o momento que os Estados Unidos vai entrar na guerra, né? Por isso vai ter uma equiparação de forças. Na primeira fase, os alemães estavam varrendo todo mundo, conquistando todos os países, né? Exceto a Inglaterra. Na segunda fase, uma equiparação, porque vai tanto entrar a União Soviética, como vai entrar também os Estados Unidos. O ataque à base de Pearl Harbor, né? Como vocês veem aí no mapa, né? O Havaí fica ali entre, né, no Pacífico, né? Tanto temos de um lado o Japão, como temos do outro lado os Estados Unidos, dois países imperialistas, o Japão tentando conseguir aliados, né, não na Ásia, né, nessa região do Pacífico, os Estados Unidos também tentando concentrar, né, aumentar e expandir seus aliados, né, sua posição como um país imperialista, como um país rico que tem influência em todo o mundo, tá? Além disso, o Japão, os Estados Unidos exportavam muito petróleo para os japoneses. 80% do petróleo japonês vinha dos Estados Unidos. E aí, o que é que o Japão vai fazer, né? No início, eu falei para vocês que o Japão tinha ocupado a Manchúria, parte da China, né? Vai ocupar a Indochina, tá certo? O Vietnã, Laos e Camboja. Isso aí, né, vai deixar os Estados Unidos, vai fazer com que os Estados Unidos passem a apoiar os chineses, né? Além disso, os Estados Unidos, além de apoiar os chineses, vai parar de vender produtos para os japoneses, principalmente o petróleo, tá certo? Isso vai fazer com que os japoneses ataquem, né, a base naval, né, de Pearl Harbor em 1941, em 7 de dezembro de 1941. Esse ataque, os japoneses acharam que tinham destruído boa parte, né, ou grande parte da força aérea, né, e marítima dos Estados Unidos. Não foi isso que aconteceu, tá certo? E é nesse momento que os Estados Unidos
entraram na guerra, tá certo? E aí, claro, a partir daí, os Estados Unidos vai passar a combater no Pacífico, né? Enfrentando principalmente os japoneses, tá certo? E aí, a Batalha de Midway já é uma consequência da batalha, né, do ataque de Pearl Harbor feito pelos japoneses, tá certo? E é uma batalha no qual os japoneses vão tentar acabar, né, com a Marinha, com a Força Aérea norte-americana, né? Vai ser meio que um ataque, talvez um último ataque, né? Mas vai ter muitas outras batalhas, com certeza, mas aí os japoneses vão ficar bem mais enfraquecidos a partir dessa batalha de Midway, tá certo? Então, os japoneses planejaram eliminar a posição dos Estados Unidos como uma potência estratégica no Pacífico. Aquilo que eu falei, né, a partir de Pearl Harbor, os Estados Unidos vai passar a combater no Pacífico, principalmente os japoneses. Os Estados Unidos foram capazes de prever a data e a localização do ataque, porque os Estados Unidos já pensavam que esse ataque iria acontecer. Então, a inteligência norte-americana passa a interceptar mensagens, né, via rádio. E a partir das mensagens, eles não sabiam a hora, né, o local, e eles mandam uma mensagem como se fosse outros japoneses enviando para a central, né, de inteligência japonesa. E aí eles acabam conseguindo saber o horário, a data, né, e a localização do ataque. Né? Então eles se prepararam, né, vocês veem na imagem eles se preparando, né, eles se retiraram do Midway, né, e atacaram, né, os japoneses de surpresa, tá certo? O plano japonês também foi um fracasso devido às suas suposições incorretas sobre a mentalidade americana. Eles achavam que na Batalha de Pearl Harbor, né, no ataque, eles tinham destruído boa parte, né, dos porta-aviões, né, norte-americanos. Mas acho que destruíram um ou foi dois, não, acho que só foi um, tá certo? Então, nessa batalha, todos os 4 grandes porta-aviões japoneses que faziam parte da Força Aérea que atacou o Pearl Harbor foram afundados, né? Foi uma grande perda para os japoneses, enquanto os Estados Unidos apenas perderam um, né? Além de um destroyer, que é um navio de guerra. Então, se comparando aí, né, os Estados Unidos, os japoneses perderam bem mais que os norte-americanos, tá certo? E aí temos a terceira fase, né, que aí já vai ter vai ser vitória dos aliados, né? Vai se caracterizar por isso. Então, do lado oriental, os soviéticos combatiam o eixo a partir do momento que eles venceram a Batalha de Stalingrado. Então, eles foram pegando do lado oriental do leste europeu e foram varrendo os alemães até chegar a Berlim. No norte da África, tanto os anglo, né, os ingleses como os Estados Unidos combatiam os italianos, né? Depois vai ter a entrada do Brasil, que vai combater também na Itália. Então, esse segundo momento, essa segunda posição dos aliados no norte da África vai terminar lá com a vitória, conquistando a Itália, tá certo? E também depois vai ter a Normandia, né? Quando eles conquistam a Itália, antes, né, de conquistar a Itália, já se preparavam para o ataque lá na Normandia, né? Então, tropas aliadas, né, vão chegar até Berlim, né, vão conquistar, vão libertar a França, tá certo? E aí eles vão marchar até Berlim, tá certo? Então, já com relação ao dia D, né, o ataque à Normandia, o dia D, né, o dia decisivo. Então, na noite do dia 5 de junho, cerca de 13 mil paraquedistas dos aliados foram lançados nas praias da França, para além das linhas alemãs, onde somente um terço sobreviveu, tá certo? Então, dos 13 mil, apenas um terço sobreviveu. No dia seguinte, as praias da Normandia foram invadidas por 6,5 mil navios aliados. O ataque permitiu que 150 mil soldados atingissem o continente europeu. Também foram alcançados pontos estratégicos, como as cabeceiras de pontes, e somente neste dia 12 mil soldados morreram. Então, foi um ataque que levou à morte aí bastante, um número grande, né, de soldados. O dia D fez 110 vítimas fatais, 77.800 alemães, 5 mil canadenses, mais de 9 mil norte-americanos, mais de 17 mil britânicos e milhares de feridos. 30 mil bombas foram jogadas na região durante o ataque. Estima-se que cerca de 20 mil civis morreram por conta do ataque e da invasão.
Após a invasão, os nazistas perderam a iniciativa da guerra e passaram a recuar, cada vez mais até a capitulação em 8 de maio de 1945, no momento que os aliados conquistam, né, que os soviéticos chegam a Berlim. Então, para vocês terem uma ideia, né, de como foi, né? Então, os aliados tinham medo que os alemães descobrissem, né, aonde eles iriam fazer o ataque, né? E aí eles deram nomes a praias norte-americanas, Utah, né, Omaha, Gold, né? Então, vamos ter aí soldados norte-americanos, ingleses, canadenses, né, que vão participar dessa entrada na Normandia, certo? Algumas imagens, soldados dos Estados Unidos pouco antes da invasão. A outra imagem, né, eles já estão na areia, né? Então, olha a quantidade de soldados, olha a quantidade de navios, né? E de porta-aviões, né? Que chegaram à Normandia. Porque era o seguinte, né? Se eles deixassem os alemães, os nazistas, se organizarem, seria muito difícil, né? Ficar aí nessa posição que eles estão agora. E a partir daí eles foram tomando, né? As pontes, os pontos estratégicos para fazer com que os alemães recuassem. E foi isso que aconteceu. O dia D, né, apesar das perdas, foi um verdadeiro sucesso, tá certo? Então, essa foi nossa aula de hoje, né? Na aula de amanhã a gente faz as correções de algumas atividades, certo? Então, é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.